João capítulo 3. Você que encontrou João capítulo 3, por favor, coloque sobre seus pés e nós vamos ler em uma só voz o verso de número 16. João capítulo 3, verso de número 16. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Curva a sua fronte, peça ao Senhor uma palavra para a sua vida, uma palavra para o seu coração. Peça a Deus que fale contigo nesse momento. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o nome santo e poderoso do Senhor. Graças te damos por esse dia, ó Deus, um dia abençoado, um dia onde nós usufruímos da graça abençoadora do Senhor, ó Deus, tivemos as nossas forças renovadas no Senhor, e agora estamos diante da Tua palavra, ó Deus, diante da Tua presença, adorando ao Senhor, louvando o Teu nome, pois o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, ó Deus. Nós te agradecemos pela Tua palavra que foi lida. Nós estamos diante da porção sagrada da Escritura. Nós queremos pedir que o Senhor traga a Tua palavra ao coração de cada um que encontra-se, ó Deus, ouvindo a voz da Tua palavra neste momento. Fale conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos que o Senhor fale com a vida de cada um de nós. Fale conosco. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome do Teu Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Meu irmão, minha irmã, um certo poeta disse que, ainda que cada grão de areia existente em todos os mares e oceanos e rios fosse um livro que falasse do amor de Deus, ainda assim não conseguiriam descrever o amor gigantesco, grandioso, superlativo desse nosso glorioso e maravilhoso Deus. Queridos, quando nós estamos diante desse texto que foi lido, nós vamos notar que o desembocar desse texto vem de um contexto em que Nicodemos, um dos principais fariseus, ele vai de noite ter com Jesus e ele aciona Jesus e diz: sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse é o contexto desse diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos, e no primeiro momento, Nicodemos, ele ouve essa palavra de Jesus sobre nascer de novo. Qual é a mentalidade dele? A mentalidade dele é de uma mulher grávida. E ele começa a imaginar, olha a mente de um mestre fariseu, um mestre entendido na lei. Eu começo a imaginá-lo, a pensar. E ele vai falar: Senhor, mas a mente dele, o que tem na mente dele? Tem na mente dele uma mulher grávida, uma mulher com um bebê. Aí ele imagina, a mulher está grávida, bebê nasce, isso é tranquilo. Mas quando Jesus fala nascer de novo, aí ele faz o efeito inverso. Aí ele pergunta: Senhor, mas como pode um homem entrar de novo no ventre da mãe para nascer? Olha só a linha de raciocínio.
Para nós hoje isso é fácil, porque nós tivemos a interpretação, tivemos todo o cenário, mas para ele, e ele era um fariseu mestre, um dos principais entendedores, mas quando o Senhor fala de algo que para você e para mim hoje parece ser uma coisa tão simples, ele teve uma dificuldade enorme. Ele começou a imaginar, mas falou, como? Desse tamanho, entrando no ventre. Ele começa a fazer essa imaginação, essa linha de raciocínio, e ele fica engasgado com essa situação, ele não consegue entender bem, e Jesus vai e o acode. O acode e dá um socorro para ele, e diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de Deus. Querido, querida, você que me ouve nesse momento, eu quero te falar sobre a única salvação. O texto é enfático, está falando sobre a missão do Filho de Jesus, que é a missão de salvar. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto aqui, o verso 16, ele é enorme, ele é gigante, ele é profundo, ele é grandioso, ele é glorioso. Os escritores costumam chamá-lo de o evangelho sintetizado, ou evangelho em miniatura. Tamanha a grandeza desse verso. Mas vamos esquadrinhá-lo um pouco mais para a gente entender. Aqui, falando da salvação, nós vamos observar que a salvação é grande, é única, ela é gigantesca por causa da sua procedência, de onde ela vem, da localidade que ela vem, da origem da salvação. O texto começa dizendo, porque Deus amou. Vem de Deus, vem do coração de Deus. A origem está em Deus, a procedência da salvação é Deus. E isso faz toda a diferença. Uma coisa que nós notamos aqui é que o amor de Deus, ele é eterno. E se não bastasse o amor de Deus ser eterno, o amor de Deus é incondicional. Deus não diz, olha, eu vou te amar mais, porém, contudo, entretanto, todavia, não. É um amor que não coloca condições. É um amor eterno e é um amor incondicional. Essa é a diferença no amor de Deus. Quando nós olhamos para o amor de Deus gigantesco e vindo sem condição, isso mexe conosco. Porque quando nós olhamos para o ser humano expressa um amor de uma forma, olha, eu vou até fazer isso para você, mas lembre-se que você está me devendo uma. Ou lembre-se que você depois tem que me pagar, ou você depois tem que fazer isso ou aquilo. Agora, quando nós nos deparamos com o amor de Deus, nós vamos ver um fator totalmente glorioso, majestoso, diferente, não tem condição. Ele não coloca, é um amor incondicional, é um amor eterno. Então aqui, queridos, nós estamos diante da procedência, por isso que é um amor grande. Por isso que por mais que os grãos de areia fossem livros explicando o amor de Deus, eles jamais poderiam explicá-lo, porque procede de Deus, é um amor enorme. Nós vamos notar também que aqui brota uma pergunta. De onde veio esse amor? Não podia vir de outra fonte que não fosse o próprio Deus. Veio do próprio Deus. Não tem uma outra localidade que é de Deus, parte de Deus. Uma outra pergunta que pode aparecer aí
é qual a dimensão do amor de Deus. Meu querido, minha querida, devemos conhecer o comprimento do amor de Deus, a largura do amor de Deus, a altura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus. Quando nós olhamos para o comprimento do amor de Deus, nós vamos ver que o texto dizendo, porque Deus amou ao mundo, ou seja, o mundo inteiro, grandão, né? Enorme, do Brasil ao Japão, da bolinha redonda toda, a circunferência toda, é um comprimento gigantesco o amor de Deus. Isso mostra para nós a glória desse amor, da largura dele, abrange. Quando nós paramos para analisar a largura, nós notamos que o amor de Deus não está restrito apenas em Israel. Antes via-se o amor de Deus restrito a uma nação, a Israel, mas quando nós paramos para analisar esse texto na sua largura, ele abrange toda a raça, toda a tribo, todos os povos, todas as nações, essa é a largura. Mas quando nós olhamos a altura do amor de Deus, nós vamos notar que chega aos céus, vem dos céus, parte dos céus, olha a altura dos céus, os céus do Senhor, essa é a altura. Mas quando nós paramos para olhar a profundidade desse amor, esse amor, ele é tão profundo, mas tão profundo, que ele é capaz de alcançar o mais terrível e miserável pecador, aquele que está dizendo, não tem mais jeito para mim, o meu caso é um caso perdido, o meu caso não tem jeito, eu sou um miserável, perdido, pecador. Esse amor gigantesco de Deus é tão glorioso, que em termos de profundidade, ele vai lá neste mais profundo, perdido pecador, e o alcança pela graça bendita, generosa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso é maravilhoso demais. Isso mostra-nos a esse Deus tão glorioso, a esse Deus tão grandioso. Essa é a procedência desse amor. Mas a salvação também, ela é gigantesca por causa da sua amplitude. O texto diz, porque Deus amou o mundo. Algumas coisas saltam aos nossos olhos aqui quando nós começamos a observar esse episódio. A extensão do mundo, meu irmão, minha irmã, limitado por Deus. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, esse possivelmente pensou que o Messias viria apenas para a nação sua, para os judeus. Ele começa a desenvolver esse diálogo com Jesus com uma mente pequena, tacanha, restrita, achando que era só ali para os judeus. Essa é a situação. Ele achava que tinha uma extensão pequena. Uma outra coisa, o que havia? Surge uma pergunta aqui, diante disso que nós estamos analisando, que não pode silenciar nesse momento. O que havia no mundo que Deus o amasse? Essa pergunta precisa ser feita. Que amor é esse tão grande? Ou seja, o que tem no mundo que esse Deus tão glorioso viesse amá-lo? Não havia nele nada que fosse digno de amor. Os escritores dizem que nenhuma flor nasceria, exalaria o seu perfume nesse mundo, porque nada de bom achava nesse mundo. A causa do amor de Deus é o próprio Deus.
Uma outra pergunta que surge: a quem Deus amou? Deus amou o mundo, amou os perdidos, Deus amou os pecadores, Deus amou todas as raças, Deus amou todas as tribos, Deus amou todos os povos, Deus amou todas as línguas. Nós estamos aí diante de um fator que cabe uma análise mais acurada nesse mesmo verso, que é riquíssimo, visto que estamos falando dessa gigantesca salvação. Nós podemos notar que ela é tão grande assim por causa da sua intensidade. Se você notar comigo o texto, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já se deparou com essa expressão antes, de tal maneira? Esse tal maneira está aqui. O vernáculo não encontrou uma palavra para descrever o amor de Deus. É como se alguém dissesse: qual o tamanho de objeto tal? Ele é do tamanho, ele é um pouco grande, um pouco não, ele é bem grande. Na verdade, ele é grandão, ele é grande de tal maneira. E aí? Não fechou. O escritor, ele não encontrou. Eu imagino ele pegando de A a Z e pegando toda a língua portuguesa para encontrar e fala: não tem não. Aí ele aciona um outro e procura também e fala: não tem não. Mas deve ter um amor. Não. De tal maneira. De tal maneira. É tanto. É grandioso. É tanto. E nós usamos aqui uma figura de linguagem do poeta para descrever o amor de Deus, para entrar aqui nessa coisa gloriosa aqui, que foram todos os grãos de areia dos oceanos e mares e rios, sendo livros falando do amor de Deus, mesmo assim não conseguiriam descrever. Por isso que vasculha-se toda a língua portuguesa, todo o escrito busca uma palavra e não tem uma palavra, e o escritor então precisa traduzir, dizer de tal maneira, e significa tanto, amou tanto, muito, bastante. Eu ficaria aqui substituindo palavra por palavra, uma maior do que a outra, até eu não aguentar mais e não descreveria. Aqui, queridos, nós notamos alguma coisa. O amor de Deus é eterno. E cabe-me te dizer uma coisa, você que me ouve: Deus te amou antes de você nascer. Louvado é o nome do Senhor. Antes de você nascer. Isso tira de você todo e qualquer mérito, toda e qualquer coisa. Ah, mas Deus me ama por quê? Deus me ama porque não, Ele te amou, nem nascido você tinha. Ele colocou o coração dele no seu coração. O escritor bíblico diz que Deus te formou de forma assombrosamente maravilhosa. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Sua mãe não ficava preocupada, não? Na sua gravidez, quando você nasceu? Imagine o pensamento da sua mãe. Gente, vocês não conversam comigo agora não, que eu estou grávida, e agora eu estou num processo de formação do cabelo da minha filha, ou do meu filho. Chama, não posso não, estou no processo de formação do cabelo. No outro dia vai encontrar com ela está lá, sentada, meditando. O que você está fazendo? Estou agora aqui construindo as unhas. Terminei de fazer a unha do dedo mindinho da mão esquerda. Gente, que luta. Imaginou? Mas nada disso aconteceu. Deus é que formou. E não apenas formou. Ele te escolheu antes de você nascer. Bendito é o nome do Senhor. O amor de Deus é deliberado. Deus resolveu amar você e escolher você, e escolheu para Ele. Você é dele, você é de Deus. E não é você que está segurando nas mãos dele, não, é Ele que segura na sua. Porque se fosse você que estivesse segurando na mão de Deus, poderia ter aquele negócio: e se eu cansar? Se eu cansar e soltar, eu estou frito, tostado e cozido.
mas é Deus que está segurando a minha mão. Louvado é o nome do Senhor. Ele resolveu te amar, me amar e me escolheu, te escolheu para Ele. Ele segura na nossa mão. Eu não preciso preocupar em ficar segurando, eu solto e tranquilo, e canto louvor ao Senhor, Ele está segurando minha mão. Eu posso vir para cá e para lá, Ele está segurando a minha mão. Bendito é o nome do Senhor. Isso é bênção, isso traz paz, traz tranquilidade, traz alegria para o meu coração. Eu sirvo e ando na presença de um Deus que me escolheu e minuciosamente cuida da minha vida. Sabe tudo que eu vivo, tudo que eu passo, a lente de Deus, o olhar de Deus, o ser de Deus está centrado na minha vida. Isso não é antropocentrismo, não é por causa de mim, mas é por causa dele, do seu muito amor. É teocentrismo. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. O Senhor recolheu a eternidade há um tempo atrás. Um amigo, colega de seminário, que o tempo todo, nós concluímos na mesma turma, foi ordenado ministro, pastoreando, e o Senhor o recolheu. Mas no seminário, o que marcou na vida desse santo varão é que toda vez que encontrava com ele, ele olhava para você e dizia: "Ô Deus bom". Essa é a frase que marcou. "Ô Deus bom". O tempo todo encontrava com ele, o saudável, ele dizia: "Ô Deus bom, Deus bom, Deus bom". Louvado é o nome do nosso Deus. Mas essa gloriosa, bendita, majestosa salvação ocorre por causa da sua dádiva. Quando nós estamos olhando para esse texto, o que deve ser negritado aqui nessa dádiva é exatamente: deu o seu Filho unigênito, único. Ele não deu um anjo ou uma outra criatura, um outro ser criado. Não, ele deu o seu único Filho eterno. Olha a dádiva, olha o amor glorioso, o preço da nossa salvação. Quem muito ama, muito dá. O amor que não se sacrifica é uma simulação do amor, é uma réplica do amor. Cristo é a dádiva de Deus Pai a um mundo pecador, e não apenas um mundo pecador, mas um mundo mau. E mesmo assim, sabendo, entendendo e compreendendo que esse mundo é pecador e mau, Deus envia o seu Filho, o único Filho e eterno, para vir e se entregar na cruz do Calvário. Ser ali o nosso substituto. A dádiva de Cristo, nós notamos desse texto, implica em sua encarnação e morte. Querido, querida, esses dois aspectos em si já chamam a nossa atenção. Encarnar é vestir pele humana. Imagine isso. Um Deus ilimitado, um Deus poderoso, um Deus infinito, um Deus grandioso, um Deus eterno, se esvaziar a ponto de assumir uma pele humana, uma roupagem humana, um corpo, e obedecer minuciosamente ao Pai, à agenda do Pai. E depois ele vai à cruz do Calvário. Ele passa pela morte. Isso é o significado de um amor que se dá, que se doa, que se entrega por completo. Notamos também que essa dádiva, esse dom, o que foi esse dom? Foi o Filho unigênito em quem Deus se compraz. O próprio Deus manifesta-se numa voz em relação a Jesus e diz: este é
o meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, nele, no meu filho Jesus, no meu bendito filho Jesus, eu tenho todo o meu prazer. O prazer de Deus em Jesus é algo tão glorioso que ele exclama, ele considera essa realidade em alto e glorioso tom. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo prazer. E não obstante ter todo prazer nesse filho, ele o entrega. Ele o entrega para ir à morte no seu lugar, como seu substituto, para pagar uma dívida que era sua, que era minha. Ele foi no nosso lugar. É um amor bendito. Outra pergunta que não pode calar: como ele nos deu o seu filho? Deus enviou o seu filho para o exílio entre os homens. Jesus, como dissemos, se esvaziou. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, ele nasceu numa estrebaria. Quando nós pegamos o processo de crescimento dele, ele cresceu em uma carpintaria. Quando nós olhamos a morte dele, ele morreu numa cruz do madeiro. Olha a forma que Deus usou para nos dar o seu bendito e glorioso Filho unigênito, Jesus Cristo. Mas a cruz não é a causa do amor de Deus. A cruz é o resultado do amor de Deus. Esse diferencial impacta. A cruz é o resultado do seu amor. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós. Não, pelo contrário. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Louvado é o nome do Senhor. Outra pergunta que se extrai daqui: quando Deus deu o seu Filho unigênito, ele nos deu o seu Filho unigênito antes da fundação do mundo, como nos diz a palavra de Deus em Apocalipse. Nos deu e continua nos dando. Nos deu e continua entregando o seu Filho. Você que me ouve nesse momento, está do outro lado da câmara. Jesus se deu por você e essa fonte de vida eterna ainda está aberto. Hoje, se ouvires a sua voz, você pode quedar-se aos pés de Jesus. Se hoje o Espírito Santo de Deus testificar essa verdade ao seu coração, você pode render-se plenamente a Ele, entregar-se a Ele e dizer: Jesus, eu dependo do Senhor, a minha vida é tua, eu reconheço que sou pecador e o Senhor é a única salvação, e o Senhor veio de encontro a mim e eu me rendo totalmente ao Senhor. A salvação continua jorrando do trono de Deus. A salvação é gloriosa, é enorme, por causa da sua oportunidade. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. O que eu quero destacar é o que vem logo em seguir. Para que todo aquele que nele crê. Querido, querida, quando você pega o contexto anterior, imediato, que é o verso 15, está escrito exatamente isso. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A vida eterna, aqui Deus coloca uma limitação. Ou seja, a vida eterna é para todo aquele que em Jesus crê. Isso faz com que a porta seja estreita e única em Cristo Jesus.
Aí surge a pergunta: o que é crer em Cristo? Algumas coisas saltam dentro do nosso coração. Em primeiro lugar, é crer firmemente na verdade do Evangelho. É preciso que, ao ouvir esta voz do Senhor vindo de encontro dentro do seu coração, não apenas no ouvido, mas dentro do seu coração, testificou, você se quede, você se renda ao Senhor. Entenda, compreende, aceite que Cristo levou nossos pecados sobre o madeiro, que se fez pecado, e não apenas pecado, mas Ele se fez maldição por nós. O milagre ocorre de dentro para fora. É o Espírito de Deus que testifica dentro do seu coração e te sela lá dentro. É dentro do seu coração. Não é uma coisa manipulada, persuasiva de homem tentando te convencer, falar. Não. A palavra é anunciada. O Espírito de Deus que inspirou, que iluminou, agora testifica e sela. Outra coisa é apropriar-se da verdade do Evangelho. Não basta saber que Cristo morreu na cruz. É preciso entender e aceitar que Ele morreu por você. Uma coisa é saber que Cristo foi à cruz e morreu na cruz. Outra coisa é entender e aceitar que Ele morreu para você. Eu quero te dizer uma coisa. Se só tivesse você, escolhida de Deus, aqui nesse mundo, Ele viria por causa de você. Olha o tamanho desse amor. A forma bendita e gloriosa desse amor. Não cabe uma explicação que dê uma compreensão lógica, emocional, racional. Outra coisa é descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. O que significa isso? Isso significa eu abrir mão, ou seja, eu lançar fora de mim qualquer outra confiança. Lançar fora de mim todo mérito, achar que eu tenho algum mérito, que eu sou bom. Ah, mas eu estou salvo por causa de A, B, C, D, E, F, G. E aí por diante. Eu preciso lançar fora de mim esses méritos de obras, dizer que é porque eu fiz isso ou aquilo, por isso sou salvo. Não. Lançar fora de mim toda a moralidade, mas eu sou eticamente moral. Essa moralidade, ela tem um valor enorme no campo humano, mas diante de Deus, ela não vale, é trapo de imundícia. Ou às vezes estamos apegados na religiosidade. Eu sou religioso. Eu faço. Minha religiosidade é meticulosa. Essas coisas são balelas. Elas precisam ser abandonadas. Precisamos nos despojar dessas coisas que às vezes ofuscam, ocultam e às vezes até tomam o lugar de Jesus em nossa vida. E despojar de todas essas coisas e dizer, isso não me leva a lugar nenhum. Jesus, eu estou totalmente despido dessas coisas e rendido plenamente, cabalmente, totalmente ao Senhor. Tu és a minha salvação, Tu és a única salvação. Notamos que a salvação é grande por causa da segurança do livramento. Quando nós olhamos esse texto que nós estamos investigando, vai estar negritado agora, não pereça. O não pereça faz toda a diferença. Há um perigo, há uma condenação eterna, mas há única maneira de escapar da ira vindoura é
crer em Cristo é a única forma de sair desse perigo, de sair dessa condenação eterna. A única maneira de escapar dessa ira vindoura é crer no nome bendito e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Está seguro, amparado, firmado, convicto, só nessa realidade, tão somente nela. E caminhando para a reta final, eu quero te dizer que a salvação é gloriosa, é maravilhosa, é gigante, é grandiosa, por causa da sua oferta. Notem como o verso conclui: mas tenha a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna, meu querido, minha querida, começa no momento que Deus falou o seu coração, testificou contigo. Ali, Espírito de Deus te batiza, te sela, de dentro para fora. E ali começa a vida eterna. E ela entra eternidade adentro. Você que me ouve, já usufrui dessa vida eterna? O Senhor diz em sua palavra: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Rende-se, quede-se, abaixe as suas armas, seu escudo, e renda-se ao Senhor. Ele é poderoso para fazer em sua vida infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede e pensa. Medita nisso, nessa verdade tão gloriosa. Teremos uma oração, em seguida a bênção apostólica. Presbítero Lucas. Senhor, meu Deus, Pai querido, ó Pai, eu quero te agradecer, te louvar, ó Deus, pelo tudo aquilo que o Senhor é e significa nas nossas vidas, ó Pai. Amém, Deus. Por o teu grande amor, Deus, como foi pregado aqui essa noite, ó Deus. Amém, e a gente Deus. louva ao Senhor, Pai, por tamanho amor, ó Deus. Oh, Deus. Nós, Pai, não somos dignos, ó Pai, de Verdade. tamanho amor, ó Deus. Não somos capazes de retribuir esse amor, mas nós somos imensamente gratos, ó Deus, e queremos nos render, Senhor, em reconhecimento, em adoração, ó Pai, por o Senhor nos amar, ó Pai, Amém, dessa maneira, Deus. E que nós, Pai, possamos, Pai, aprender, Pai, viver uma vida, Senhor, que agrade ao Senhor, Pai. Oh, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa, Senhor, anunciar esse amor, Deus. Amém, Aqueles que Deus. ainda não conhecem, Deus, que a gente possa viver, Pai, vivenciar esse amor através das nossas vidas, Pai. Sim, Então, Deus. nos enche, nos preenche, ó Deus, a cada dia que nós possamos, Pai, nos esvaziar de nós mesmos, Pai, para que esse amor transborde em nós e que possamos, Pai, estar, Senhor, levando esse amor para esse mundo que tanto precisa, Pai. Em nome de Amém, Jesus, Deus. que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Receber a bênção, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas, comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, sobre toda a igreja, espalhada em toda a face da terra, hoje, para todos, sempre. Amém, amém, amém. Podeis assentar? Oração silenciosa. Tenha uma semana maravilhosa. Que Deus te abençoe, continue te abençoando ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.